Renascimento surgiu na Itália, em Florença. Foi um movimento de renovação cultural e artística que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, do século XII ao século XVI. Durante toda a Idade Média, o artista foi considerado como um instrumento da manifestação divina, não tendo méritos próprios. Na Renascença, o artista começa a ser valorizado como pessoa. O artista é considerado um criador, um gênio. Os artistas voltam a estudar o corpo humano, procurando perfeição e harmonia nos povos greco-romanos, os que melhor trabalharam a natureza humana da antiguidade. A concentração da riqueza nos comerciantes e banqueiros dos centros urbanos permite transformar a arte e a cultura em produtos comerciais e fazer com que potentados econômicos, como os Médici de Florença, se tornem grandes mecenas, que eram os incentivadores do movimento cultural e artístico da época. O Renascimento apresenta grandes períodos que podem ser divididos em Duecento, de 1200 a 1299, Trecento, de 1300 a 1399, Quattrocento, de 1400 a 1499, e Cinquecento, de 1500 a 1599. Duecento e Trecento. No século XIII, o gótico começa a dar lugar a uma arte que resgata a escala humana. São as primeiras manifestações do que mais tarde se chamaria Renascimento. A principal característica dessa mudança é o surgimento da ilusão de profundidade nas obras. O principal artista desse período é o pintor e arquiteto Giotto da Bondone. Quattrocento. No século XV, Piero della Francesca desenvolve uma pintura impessoal e solene, misturando figuras geométricas e cores intensas. O arquiteto e escultor Filippo Brunelleschi, criador da cúpula de Santa Maria del Fiore de Florença, concebe a perspectiva, artifício geométrico que cria a ilusão de tridimensionalidade numa superfície plana. Os principais artistas renascentistas desse período foram Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo, Donatello e Jan van Eyck. Sandro Botticelli foi o mais celebrado pintor de Florença e conheceu o auge da glória. Sua obra encanta especialistas e leigos pela suave beleza de suas madonas e deusas, pela magistral precisão de sua pincelada e pela atmosfera de sonho que em geral transmite. Natural de Vinci, na Itália, Leonardo da Vinci é um dos maiores artistas de todos os tempos e foi também um dos gênios mais completos que a humanidade já conheceu. Artista, arquiteto, inventor e escritor, viveu em Milão entre 1482 e 1499, onde pinta o afresco da Última Ceia, e entre 1503 e 1506 pinta a Mona Lisa. Seu Tratado sobre a Pintura é um dos livros mais influentes da arte. É o maior representante do Renascimento. Rafael Sanzio foi um perfeito artista do Renascimento, que viveu em busca da beleza ideal, inspirando-se nos conceitos artísticos da antiguidade clássica. É famoso por suas Madonas, nas quais une o aspecto mítico ao aspecto humano. Michelangelo foi uma das figuras síntese do Renascimento, cuja estética, aliás, ele chegou a transcender, ainda hoje nos surpreendendo como artista e pessoa humana. Destacou-se como desenhista,
pintor, escultor e arquiteto. Em Roma, aos 23 anos, inicia a escultura Pietà. Em Florença, esculpe Davi e pinta a Sagrada Família. Em 1508, começa a pintar sozinho os afrescos do teto da Capela Sistina, trabalho que dura 4 anos. Em 1538, pinta a parede do Juízo Final, da mesma capela. 8 anos depois, projeta a cúpula da Basílica de São Pedro. Donatello foi o maior escultor italiano antes de Michelangelo e exerceu enorme influência sobre sua obra. A força relaxada na pose de São Marcos, com todo o peso do corpo sobre a perna direita, está refletida no Davi de Michelangelo. Jan van Eyck é representante do Renascimento flamengo. A principal característica da pintura flamenga é a reprodução minuciosa das cenas internas. Os pintores flamengos, com os quais, durante o Renascimento, os artistas italianos estiveram em estreito contato, distinguiram-se na pesquisa cromática e da luminosidade. Cinquecento. Começa a última fase do Renascimento, onde os artistas abandonam a primazia da forma sobre a cor e a perspectiva rigorosa. Os principais pintores desse período são, em Veneza, Tintoretto, com sua grandiosidade, Tiziano, com seu uso de cores, e Veronese, com seu senso espacial. Na Espanha, El Greco alonga as figuras, usa cores mais expressivas e contrastes dramáticos de luz e sombra. Na Holanda, Pieter Bruegel cria uma rica pintura narrativa documentando costumes da época. Bosch pinta figuras oníricas em cenários fantásticos repletos de simbolismo. Na Alemanha, surge uma pintura mais clássica, próxima do Renascimento romano florentino. O grande mestre é Albrecht Dürer, que influencia Lucas Cranach. A escultura no Renascimento volta a ser uma arte autônoma. Uma das mais famosas esculturas renascentistas é a Pietà, de Michelangelo. Existe também no Brasil uma réplica da Pietà, na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No campo da literatura, o Renascimento valoriza o conhecimento e a soberania do raciocínio capazes de conduzir os homens a grandes proezas, como Dante Alighieri e sua Divina Comédia, Boccaccio com Decameron e Camões com os Lusíadas. A música dividiu-se em música sacra e música profana, divisão que permanece até a atualidade. Já a ópera é uma forma de teatro musicado e foi a principal contribuição da música renascentista italiana para o mundo.